Seja bem-vindo ao episódio do Papo de Geografia. Meu nome é Eduardo Viana. Meu nome é Maxwell Cavalcante. Nós somos alunos do curso de Geografia da UFRN e hoje vamos falar um pouco sobre urbanização desigual. No decorrer de algumas aulas, a gente já vinha discutindo sobre a urbanização, certo? Já vimos, inclusive, algumas características desse processo e sabemos, por exemplo, que em certa medida ela se refere ao aumento da porcentagem da população urbana, ou seja, pessoas morando em cidades, em comparação ao número de pessoas na área rural, o que pode acontecer em decorrência da migração rural-urbana, o que a gente pode chamar de êxodo rural. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos mais históricos desse processo. Vamos falar sobre uma urbanização desigual. Para começar, a gente tem que ter em mente que quando esse processo de urbanização começa, ele está muito atrelado ao processo de industrialização, principalmente durante a Revolução Industrial no século XVIII, quando as atividades industriais e de serviço se expandem pelas cidades, o que intensifica a concentração de pessoas nesses espaços e vai consolidar o seu papel de centralizador. Lembra quando a gente falou sobre rede urbana e região de influência das cidades? É mais ou menos aí que isso vai começar. Mas até o começo do século XIX, a urbanização estava restrita a alguns poucos países concentrados na Europa, tendo destaque principalmente na Inglaterra, que em 1850 já tinha mais de 50% de sua população morando em cidades. Esse período, entre o século XVIII ao século XX, a gente costuma denominar de primeira onda de urbanização. Nela, a transição no número de pessoas vivendo no campo para a cidade aconteceu de forma mais lenta e, como já foi dito, aconteceu principalmente em países na Europa e na América do Norte. Então, nesse período, na primeira onda de urbanização, a Revolução Industrial, o desenvolvimento das cidades e a modernização agrícola são os fatores que justificam esse processo. Como mencionado, nesse período da primeira onda de urbanização, o crescimento do número de pessoas vivendo em cidades em comparação à população rural aconteceu de uma forma mais lenta. Isso deu tempo para que as cidades conseguissem se organizar melhor, criassem uma infraestrutura para receber esse número crescente de pessoas, que é diferente do que aconteceu a partir da segunda metade do século XX. Enquanto os países desenvolvidos já tinham completado a sua transição de sociedade rural para uma sociedade urbana, os países que hoje chamamos de países em desenvolvimento estavam começando a passar pelo processo de urbanização. A segunda onda de urbanização se estendeu entre os países da América Latina e os países asiáticos. Enquanto os países desenvolvidos tiveram tempo para se organizar, já que o seu processo de urbanização aconteceu de uma forma bem mais lenta, nos países em desenvolvimento já começa de maneira bem intensa, bem rápida. E por acontecer dessa forma, a urbanização ela é concentrada e desordenada, impedindo assim um planejamento urbano e social que atenda por completo às novas demandas da população urbana que acabava de se formar. As cidades, então, cresciam e atraíam a população do campo, não só pelas oportunidades que surgiam nas cidades, mas também porque no campo muitos trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho, com baixos salários, falta de apoio aos pequenos agricultores e também uma estrutura fundiária concentrada. O crescimento desordenado nesses espaços proliferou problemas, justamente pela falta de organização, eles não tiveram tempo para se organizar. E entre esses problemas a gente pode citar o desemprego, o crescimento do número de moradias irregulares, como a criação de favelas, o aumento do subemprego, que são os empregos com baixa remuneração ou que não têm vínculos e garantias ao trabalhador, e também o aumento da violência urbana. Fazendo um apanhado agora sobre o que a gente acabou de falar, sobre a primeira onda de urbanização que aconteceu. Ela foi muito restrita à Europa e à América do Norte, principalmente os Estados Unidos e os países do oeste europeu, onde concentrava a maior parte de indústrias na época. E, por isso, terminou sendo uma consequência dessa grande concentração industrial. A gente consegue perceber em algumas obras de arte literária, como o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que abordam uma cidade toda mecanizada, industrializada, onde isso afetava diretamente as relações sociais que aconteciam na época. Com relação à segunda onda de urbanização, esse processo que aconteceu tanto na América Latina, incluindo o Brasil, como também nos países da Ásia, a gente percebe que foi um processo que aconteceu de uma forma bem diferente da primeira onda. Aconteceu de uma forma mais rápida e que isso acabou gerando alguns problemas. Um deles é que essa urbanização ela só chegou em espaços mais específicos, como é o caso do Brasil, que só chegou, por exemplo, na região sudeste. São Paulo se desenvolvia muito mais do que os outros estados. E aí, em decorrência disso,
várias propostas, várias ideias foram sendo criadas para que outras regiões do país pudessem também se desenvolver. Um exemplo é a criação de Brasília, que impulsiona esse desenvolvimento urbano na região centro-oeste. Outros são projetos como o Sudene e o Sudã, que vão tentar desenvolver as regiões norte e nordeste a partir da criação de indústrias nessa região. Pegando um gancho sobre essa desigualdade de urbanização, nós no próximo episódio do Papo de Geografia IPM vamos falar um pouco sobre a urbanização desigual de Natal, Rio Grande do Norte, com convidados alunos do 2º ano do Instituto Padre Miguelinho. Espero você lá e até a próxima. Isso aí, até a próxima, pessoal.